Se você está cansado de sentir dores em decorrência da hérnia de disco, você está no lugar certo. Meu nome é Newton, eu sou personal trainer e hoje eu vou responder para vocês duas dúvidas relacionadas à hérnia de disco que foi deixado aqui no canal. Uma vai complementar a outra, por isso eu resolvi responder as duas no mesmo vídeo. As dúvidas são: quem tem hérnia de disco pode treinar? Pode fazer academia, musculação, treinamento? E a segunda é: quem tem hérnia de disco, se por exemplo esse cara que tem hérnia de disco trabalha como motorista, trabalha dirigindo um caminhão, trabalha ao volante, como ele faz? Já que a permanência numa mesma posição acaba aumentando, né, favorecendo as dores. O que essa pessoa faz? Eu tenho inclusive a história de um aluno para contar para vocês, que vai ser bem legal. Bom, vamos lá. Primeira questão é: quem tem hérnia de disco pode treinar? Bom, pense, antes de mais nada, em toda a estrutura que a coluna é formada. Se você voltar alguns vídeos, e de repente eu coloco o link aqui na descrição, você vai ver, como eu já falei, toda a estrutura que envolve a coluna. Então a gente tem os discos, que são aquela parte mais maleável da articulação. A gente tem as vértebras, que são os ossos. A gente tem a medula passando ali no meio. Tem toda a musculatura, né, ao redor dessa articulação, dessa estrutura. E aí você começa a pensar o seguinte: vamos fazer uma analogia aqui. Se eu for construir uma casa, essa casa precisa ter uma base, precisa ter um alicerce forte. Se eu for construir uma viga, essa viga tem a estrutura central, o ferro, e ela tem o concreto em volta. Por que eu não posso deixar só o ferro? Porque só o ferro não suporta. Por que eu não posso deixar só o concreto? Porque só o concreto também não suporta. É duro, mas não é estável. Entende? Então o que eu preciso? Eu preciso da combinação dos dois. Aí sim eu tenho algo que sustente o concreto e algo que estabilize o ferro. É mais ou menos assim no nosso corpo. Tem gente que não gosta muito quando eu começo a fazer essas analogias com algo que não é biológico, né? Mas é bem assim que funciona. Você tem a sua estrutura ali, a sua coluna, e você tem a musculatura ao redor para dar sustentação a ela. Se tivesse só a coluna, não seria estável. Se tivesse só a musculatura, não seria sustentável. Então, quando junta as duas coisas, a gente tem a possibilidade de criar algo que sustente e seja estável. Mas como a gente faz isso? A gente faz isso respondendo à questão da nossa amiga. A gente faz isso treinando. Então, sim, não só pode, como deve. Quem tem hérnia de disco precisa estar treinando, precisa de movimento. É um erro, e antigamente se errava muito assim, né? Ainda bem que a gente evolui, a medicina também, as pesquisas e tudo mais. Mas antigamente se acreditava que a imobilização curava. Então, por exemplo, sofreu uma lesão no cotovelo. Imobiliza. Então vai lá, coloca gesso, coloca uma tala, dá um jeito de não movimentar aquilo ali. A ideia é que, deixando o corpo imobilizado, o corpo teria ali a possibilidade de estar se curando. Mas com o tempo, a gente viu que na verdade a recuperação é melhor quando existe o movimento, quando existe um trabalho conservador. Lógico que muitas vezes é necessário sim a imobilização, mas muito menos do que se pensava antigamente. Hoje, quanto antes a gente conseguir colocar uma pessoa que fez alguma cirurgia em movimento, melhor. Menos atrofia, menos encurtamento, menos perda de
de função. E assim é para a coluna também. Então, tem ali, né, todo o mecanismo que envolveu o aparecimento da hérnia. Beleza, surgiu, não tem mais o que fazer. Ela existe aí, tá? Não tem como voltar atrás e a hérnia regredir. Voltar a ser o disquinho que era. Não tem jeito. Estourou, estourou. Aconteceu. Tá feito. Vamos seguir em frente. O que, que a gente faz? Procura um profissional, um médico, que vai, então, tá orientando o que realizar, ou procura um fisioterapeuta que também vai te orientar, né? Mas provavelmente você vai passar pelo médico para estar realizando um exame que vai identificar a sua hérnia. Então, como é que é a sua hérnia? Essa hérnia é só um abalamento, né? Saiu só um pouquinho, não estourou todo o disco ainda. É pro lado direito, é pro lado esquerdo, é central. Então, como que é essa hérnia? Para isso serve o exame. Vamos estudar como é que é essa hérnia. E aí, então, tá buscando um tratamento para essa hérnia. Como eu já falei em outros vídeos, tudo depende do grau, tá? Depende do grau que essa lesão, que grau que está e o acometimento que ela traz para a pessoa. Então, como isso está interferindo na vida da pessoa? Partindo desse princípio, então, a gente vai buscar o tratamento conservador, que é o quê? Inicialmente, nós vamos eliminar a dor e depois fortalecer essa estrutura. Concorda comigo que não adianta nada eu ter o ferro da estrutura e colocar areia ali? Não adianta nada, né? Eu preciso fazer uma mistura ali de areia com cimento para que essa liga fique forte. No nosso corpo, os músculos são essa areia com cimento. Então, se a gente não treina, não desenvolve o fortalecimento, é como se tivesse areia ali. Você tem até a ativação, você tem ali um certo suporte, mas é tudo muito fraco, é instável, não tem equilíbrio. Então tudo isso prejudica muito a sustentação, a estabilidade dessa coluna. E aí, então, essa hérnia progride. Talvez para outra hérnia, talvez para um agravo dessa hérnia. Eu contei no vídeo anterior, né, a história de uma das alunas em que ela desenvolveu 3 hérnias de disco lombar, realizando movimentos incorretos na academia. Então você vê que ela foi desenvolvendo as hérnias, né? Não acontece as 3 de uma vez e não acontece de uma hora para outra também, a não ser que seja acidente, tá? Significa que você foi fazendo coisas erradas aí por um tempo. Bom, mas ainda puxando o gancho dessa aluna, é importante o quê? Você precisa, dentro desse tratamento conservador, dentro do treinamento, você precisa estar acompanhado de alguém. Você pode estar treinando na sua casa. Você consegue melhorar das dores da hérnia realizando movimentos e exercícios na sua casa, desde que seja bem orientado. Nem sempre você vai precisar ir a uma clínica, ir a um centro, ir ao um centro de treinamento, né? Ir a um estúdio, alguma coisa assim. Muitas vezes você consegue estar trabalhando na sua casa. Já pensou que beleza? Tá em casa, diminuir as dores, né? Sem precisar tá indo para lugar nenhum. É muita mamata, né? Para quem tem dor, sabe que é importante essa redução das dores, essa diminuição, né, das dores e uma melhora da função principalmente. Então, tipo assim, quem sofre com a dor, em algum momento, perde a qualidade de vida e perde algumas funções. Então, por exemplo, determinada pessoa gostava muito de jogar futebol, mas teve a hérnia. E aí, nunca mais vai jogar futebol na vida? Vai, claro que vai. Claro que vai. Depende do grau, mas é possível sim, tá retomando. Então, é importantíssimo que quem tem hérnia de disco treine. Joia? Não pense que ir até uma academia apenas, né, se colocando em sala de musculação normalmente, não será o suficiente. Por que eu digo isso? Pensa comigo. A maioria das academias tem um fluxo muito grande de pessoas.
Por melhor que seja a academia, por melhor que seja o profissional que está ali, se você cair em um momento, por exemplo, vamos ali treinar às 6:30 da tarde. Dependendo da academia, tem um fluxo ali de 100 pessoas no horário para 4 professores. A gente vai ter 25 alunos para cada professor. Você acha que você vai ter a atenção específica que você precisa? Você acha que se você estiver fazendo algo errado, eles vão estar vendo e te corrigindo de imediato? Não vai acontecer, infelizmente, não vai acontecer. Na grande maioria das academias não vai acontecer. Então o conselho que eu te dou é, você precisa treinar, você precisa. Então a dúvida não é pode ou não pode. Pode, precisa. É necessário que você fortaleça a estrutura para que essa hérnia não progrida, para que você consiga melhorar das dores. Quanto maior sustentação, quanto mais forte o seu corpo for, menos lesões ele tem, menos dor você sente. Movimento é vida. Coloque isso na sua cabeça. Por mais que você não goste de se movimentar, não goste de fazer uma atividade, não goste de treinar, o movimento é vida e ele vai te ajudar a melhorar das dores. Pode ser na sua casa, pode ser no parque, pode ser na academia, pode ser no estúdio, pode ser em qualquer lugar. O movimento é vida. Ressaltando que a boa orientação garante, né, que as chances de você se lesionar sejam muito baixas. Beleza? Então, promete para mim aí, ó, que se você for procurar um local, procure um profissional legal, procure de repente uma indicação do seu fisioterapeuta ou uma indicação do médico para estar buscando aí então um profissional de educação física que lhe traga, lhe proporcione também a melhora aí quando for o momento do treino. Beleza? Muito bem. Trazendo agora a segunda dúvida do nosso amigo, que é a seguinte: fulano tem hérnia e ele trabalha com carros, quem trabalha dirigindo, né? Pode ser de repente um cara que trabalha com Uber, com táxi, um caminhoneiro, ou pode ser simplesmente alguém que dirige muitas horas. E aí vem aqui a parte da historinha. Um aluno me procurou uma vez, hoje atual aluno, né? Trabalhei com ele num passado, né? E ele me procurou porque ele estava sentindo dores nas costas. E ele trabalha como comercial, uma parte comercial de uma empresa, só que ele é a parte externa, então ele viaja muito. E quando eu falo viaja muito, é tipo assim, às vezes 12, às vezes mais horas no dia de carro, do tipo assim, no caso eu tô em São Paulo, né? É de partir para São Paulo lá pro sul, né? Seguindo assim, ó, diretão, fazendo ali pequenas paradas, né, para banheiro, comida e tal, mas num rumo só. Então, tipo, eu saio hoje de madrugada daqui de São Paulo e tenho que chegar no sul à noite. É o dia viajando. E ele estava sentindo muitas dores. E para ele, que trabalha com isso, é muito complicado, já que as dores limitam o fluxo de trabalho dele. Ele precisa viajar. Não é uma questão de escolha, ele precisa viajar, ele trabalha com isso. Então ele passa muitas horas sentado no carro. E convenhamos, né, que o carro não tem uma posição muito legal, né? Quando a gente senta no carro, a gente não tem uma postura assim ereta, né? A gente não fica assim bonitinho, né? Nós estamos aqui no carro, ó. E aí o que acontece? Primeira coisa que o banco faz é abraçar a gente, né, ó. Pum. A coluna já vai lá atrás, a cabeça vai na frente, o ombro já veio aqui para protusão também, já veio para frente, né? E a gente tá aqui, então, dirigindo o nosso carrinho por horas e horas e horas nessa posição ruim. É uma posição que inverte a curva da coluna lá embaixo. Claro que tem carros e carros, tem bancos e bancos, tem ajustes e ajustes e também tem alguns suportes, algumas coisas, algumas ferramentas que dá pra gente utilizar para melhorar isso. Bom, nesse meio tempo, né, do tempo em que eu trabalhava com ele pro tempo atual em que ele me procurou, ele
fez um procedimento em decorrência da hérnia. Ele colocou 2 próteses discais. Então, você sabe que tem o disco entre as vértebras, vem aqui, ó, uma vértebra, outra vértebra, aqui no meio a gente tem, tipo um sanduichinho, né? A gente tem o disco. Esse disco, ele é retirado, é uma cirurgia muito invasiva, tá? Porque não dá para você operar, por exemplo, uma hérnia cervical, por exemplo, não dá para eu vir aqui, ó, e cortar aqui. Porque a minha medula passa ali por trás. Eu não tenho acesso. Complicado, né? Eu não tenho acesso por ali. Por onde faz, então? Faz por aqui, ó. Pela frente. Então o médico abre, tira tudo que ele precisa tirar da frente, né? Deixa de ladinho aqui. Aí ele vai lá, ele tem acesso. Por aqui ele tem acesso ao seu disco. Ele limpa, coloca uma prótese. Essa prótese, ela é uma prótese onde ela acaba sendo colada ali no osso. Na verdade, a parte superior e inferior dessa prótese, elas ficam apoiadas no osso da coluna, né? Ela é parafusada também, mas o osso, ele integra essa prótese. Então ele gruda ali. O próprio osso gruda ali. Então ele tem um movimento normal, como uma vértebra normal. Só que isso gera, lógico, uma movimentação de várias estruturas e várias camadas aqui são cortadas para estar chegando lá. Só que ele fez essa lá na lombar. Ele colocou 2 próteses lá na lombar. E essas próteses, mesmo depois de ter feito a cirurgia e tal, elas continuaram doendo. E essa dor estava ali, lógico, incomodando muito ele, já que ele precisa, como eu falei, estar trabalhando. Bom, então me procurou. Hoje, com o treinamento sem dores, hoje ele, além de viajar todo esse trajeto, ele ainda pedala, ele corre de vez em quando. Eu não sei se ele está jogando bola, mas é possível também que esteja ali de vez em quando um futebolzinho. Mas é isso. Hoje a vida é normal. Dentro dessas viagens doidas aí, né? A vida dele é normal. Ele não tem limitações em decorrência da hérnia. Claro, ele fez a cirurgia. Beleza, ele fez a cirurgia. Mas poderia ter feito o tratamento conservador antes, que ele também conseguiria estar ali se mantendo, né? Claro que um abuso ou outro, ele poderia ter uma crise ali na hérnia e tal, já que é tanto tempo sentado. Mas hoje tá filé, 100%. Então, para quem trabalha em posturas que pode prejudicar a hérnia, ou que de repente pode até desenvolver uma hérnia, qual que é a ideia? É mais ou menos o que eu estava falando com o treinamento. É você estar treinando para que esse treinamento te dê suporte, te dê estrutura para você suportar, então, essa postura ruim que você precisa manter. A gente tem um padrão de postura, cada um de nós tem um padrão de postura que a gente desenvolveu durante a vida. Isso falando em parte física, então, tipo assim, eu fico muito sentado porque eu sou advogado, eu fico muito sentado porque eu trabalho com caminhão, eu abaixo muito porque eu trabalho em obra e tenho que ficar pegando as coisas. Enfim, tem N posturas aí que a gente pode pensar, tá? Mas, a partir do momento em que a gente precisa adotar uma postura, significa que a gente saiu do nosso padrão. Nosso padrão, ele vem sendo moldado desde lá da infância. Aliás, desde quando a gente nasce. A gente nasce como se fosse um pendrive vazio. Então, a gente não tem configurações prontas. Claro que uma ou outra sim, em decorrência de genética, em decorrência de qualquer processo que tenha ocorrido e do próprio desenvolvimento de uma criança, mas falando assim,
a gente não teve vivências ainda. A gente não usou o nosso corpo ainda, tá limpinho. É carro zero. Aí a gente vem usando o nosso corpinho e vai adequando ele àquilo que a gente faz. Então, nessa adequação, tem uma adequação física daquilo que a gente usou e tem a adequação psicocomportamental. Significa o quê? É seu padrão emocional. A gente também traz para o nosso corpo posturas que são relacionadas à nossa emoção, à nossa personalidade. E isso também altera, isso também pode aumentar ou diminuir dores, pode aumentar ou diminuir chances de ter uma lesão, inclusive a hérnia. Mas isso é uma conversa para outra hora. Volta no foco, volta no foco. O foco é o quê? Quem trabalha em postura ruim, no caso a pergunta foi para quem dirige muito, o que fazer? O processo é fortalecer. É tratamento para conservar aquela estrutura. É cuidados para que a estrutura seja então fortalecida e então você tenha condições de permanecer naquela posição sem que aquilo te gere prejuízos. Legal? Então, óbvio que, por exemplo, um advogado, o advogado que fica ali, trabalha 10 horas por dia, ele tem que ter os momentinhos de estar levantando da cadeira. Nem que seja para levantar, dar uma espreguiçada, tomar uma água, levanta para pegar um documento que está na impressora que não está ali do lado dele, está um pouquinho mais longe, justamente para ele levantar. Então é importante ter algumas estratégias durante o dia para isso. Assim como esse aluno que viaja tudo isso, também tem. Então a gente tem meio que um combinado. Ele vai viajar tudo isso? Vai viajar tudo isso, mas ele vai ter pausas. Então ele viaja ali, sei lá, por 3, 4 horas, ele para em algum lugar, vai no banheiro, come ali tranquilinho, dá ali um tempinho, dá uma espreguiçada, né, dá uma alongadinha, e aí segue viagem. Parece bobo, né? Mas para você que trabalha em escritório, que trabalha sentado, que trabalha numa postura fixa o dia todo, ou até com movimentos repetitivos, ou mesmo você que fica em casa, sentado muito tempo no sofá, sentado muito tempo numa cadeira, qualquer coisa assim, é legal que de vez em quando você levante, dá uma espreguiçada, levanta, mexe um pouquinho suas costas, dá uma caminhadinha para sair um pouco daquela postura. Pro corpo tá se colocando em outras posturas e não ficar só naquilo. Entendeu? Então, a essência da coisa é fortalecer para sustentar. Essa é a chave do sucesso aí. Como você vai fortalecer? Esse é outros 500. Na verdade, essa parte é delicada justamente porque depende do grau da coisa, depende da sua condição atual. Por quê? Veja só, para fortalecer, para trabalhar com uma pessoa onde ela tem a dor, mas essa dor é recente, é uma coisa. O que acontece? Essa pessoa com dor recente, ela está buscando melhorar rápido. É mais fácil porque a dor não está ali há muito tempo, então a musculatura ainda não foi reprogramada para viver com dor. Então, para uma pessoa que vai estar fazendo o tratamento de uma dor aguda, é mais rápida a melhora. Se você tem hérnia, descobriu, quanto antes você for atrás, mais rápido vai ser a sua melhora. Agora, uma coisa que o pessoal adora é fazer o quê? Então, sentindo ou descobrindo essa hérnia, e então tá ali suportando essa dor por muito tempo. Aí a dor se torna crônica, o problema se torna crônico, e aí o trabalho para tá melhorando isso é muito maior. Sem falar que essa pessoa, além da dor que já está ali há dias, há meses, né, martelando ali na pessoa,
Essa pessoa já não tem um humor muito legal, porque a dor afeta o humor, né? Ela já não tem muita positividade, porque a dor vai afetando, vai consumindo essa parte mental também. Por isso que, se você tá aí sentindo dor, não escolha sentir dor, escolha melhorar, vai atrás de algo para melhorar. Pode ser que no decorrer dessa melhora você sinta dores ainda, tudo bem, tá tudo certo, mas você tá indo atrás. O que você não pode é deixar de ir atrás. E aí, muitas vezes, como eu já falei antes, essa melhora, de repente, com alguns exercícios em casa, você é capaz de resolver. Você mesmo é capaz de melhorar, com a boa orientação. Sempre essa ressalva da boa orientação. Legal? Bom, o que fica daqui do vídeo onde eu respondi as duas perguntas é: você que tem hernia de disco e você que não tem também e está assistindo o vídeo, treine. Treine para manter a sua estrutura forte. Lembre-se, se você não tem, preservar é muito melhor. Não espera a dor chegar para daí você ir atrás de alguém e tá então tentando resolver um problema que você poderia ter evitado. Hoje a internet está lotada de informações aí e todo mundo sabe que é necessário realizar um treinamento adequado, que é necessário estar se alimentando melhor, e que é necessário preservar o corpo que tem. Eu gosto muito de estar falando para os meus alunos, né? E eu acredito que talvez alguns que assistam o vídeo já tenham escutado essa analogia, que é a seguinte: pensa comigo. A gente pode estar aqui combinando fazendo um combinado, um acordo aqui entre nós, em que eu lhe daria aqui, ó, a chave de um carro, e essa chave poderia ser o carro que você escolhesse. Você pode escolher qualquer carro do universo. Pensa aí num carro. Pensou? Tem certeza? Boa. Então pense assim agora, ó. Esse carro que eu vou te entregar, uma analogia, tá, gente? Esse carro que eu vou te entregar vai ser seu, de graça. Eu vou te dar. Mas você não poderá trocar mais de carro o resto da vida. Quer repensar o carro? Você não pode trocar de carro o resto da vida. Eu lhe pergunto o seguinte: como você cuidará desse carro no decorrer da sua vida? Eu aposto que você vai cuidar bem desse carro. Afinal, no decorrer de toda a sua vida, você não vai mais poder trocar de carro. Você vai deixar esse carro estragar? Se esse carro estragar, você não vai mais ter carro. Se de repente, né, der problema ali no rolamento, você não trocar aquele rolamento, pode estragar o eixo todo. E aí você não vai mais poder andar com esse carro. Esse carro é seu corpinho. Independente do que você acredita, quando você nasceu porque você escolheu esse corpinho. E aí, então, você vem, então, usando esse corpinho e vai usar esse corpinho pro resto da vida. É o seu carro. Me responde aí, como você está cuidando do seu carro? Treinando? Se alimentando bem? Prevenindo as lesões? Cuidando das lesões que já surgiram para que elas não agravem? Essa fica aí para pensar. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Fica ligado que logo logo tem mais vídeos aí no canal.